Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui esperando a Adélia Soares, a professora Adélia Soares, que é uma brilhante estudiosa do direito do consumidor. Ela conhece muito o assunto e vai estar com a gente. E muitas pessoas, muitos conhecem, ela tem uma legião de seguidores. Muitas pessoas ainda não sabem desse lado dela de advogada e professora. E vai ser uma live muito interessante, nós vamos poder trocar muitas informações e a gente está até estudando a possibilidade de ter essa live periodicamente com a Adélia para a gente trocar experiências, trocar ideias e orientar aí nossos consumidores. Nesse momento difícil de pandemia, está para sair agora o decreto, publicado o decreto que proíbe as pessoas de circular em vias públicas, em transporte público sem máscara. Tem um artigo do Código Penal, artigo 268 do Código Penal, uma pena leve, mas é uma infração penal, e a gente vai poder discutir muita coisa. Nossa, tem tanta coisa. Qual a natureza jurídica do coronavírus? Um médico diria, bom, o coronavírus é uma doença viral, altamente contagiosa e com média taxa de letalidade. Ótimo. E nós, da área do direito, e nós que estamos sofrendo as consequências jurídicas e econômicas, como é que a gente vai classificar o coronavírus juridicamente? Espera um pouquinho, estamos entrando aqui, não é ela, daqui a pouco ela já vai entrar, tá certo? Estamos aguardando a Adélia entrar no ar. Vai pegar uma água para mim, menina. Engasguei. Acontece programa ao vivo? Ótimo, só um pouquinho enquanto eu... Tá aqui, menina. Ah, melhorei. Ufa! A Adélia solicitou? Cadê a opção do... Atenção, vamos lá então. Voltando à voz, deu uma engasgada, gente. A Adélia já solicitou a entrada? Está conectando, a Adélia está conectando. Um momentinho, ela já vai entrar. Vamos começar, vai ser muito interessante. Tem muita coisa para a gente conversar aqui, muitas dúvidas para a gente extrair. Claro? Aguardando, aguardando, aguardando. Está entrando? É isso aí, Júlio. Risco permitido, foi mesmo. Ingrid, um beijo para você, Ingrid. Beijão para você. Você pediu um abraço, manda um beijo. Pronto. Major Pontes com a gente. Tiago Miranda, grande amigo também. Roger Nunes, abração. Doutora Adélia Soares, estou aqui. Vamos entrar então, Adélia. Cadê? Põe ela. Vamos lá. Aceita ela. Vamos lá. Atenção. Redução do boleto de plano de saúde, vem tudo. Vamos falar de tudo. Aqui não tem censura. Aê! Tudo bem, Adélia? Oi, professor, eis-me aqui. Espera um pouquinho só que a tela ainda não tá aqui. Conseguiu? Bom, estou vendo. Vamos fazer o seguinte, nem eu vou te chamar de professora Adélia, porque você é, nem você me chama de professor. Você me chama de Capês, eu te chamo de Adélia com informalidade, para ficar um papo bem legal, viu? Perfeito, fechado. Tá ótimo. Bom, Olha, Adélia, eu quero dizer que é um grande prazer. Eu estou honrada em fazer essa live contigo, a gente bater um papo aqui sobre direito do consumidor. Eu sempre fui uma grande admiradora do seu trabalho. Obrigado, Adélia. Olha, muito obrigado. Eu acho que a gente pode, de tempos em tempos, renovar essa live. Eu fiquei impressionado com o seu currículo, você está de parabéns. Você é uma estudiosa da área do consumidor. Vai ser muito bacana, o pessoal vai aproveitar bastante.
Quero também mandar um beijo aí para todos os seus fãs, os seus seguidores. E vamos conversar bastante, né, Adélia? Obrigada. Olha, que vamos sim. Inclusive, Inclusive, assim, eu já separei alguns assuntos aqui. Quando eu marquei que nós teríamos uma live, assim, choveu o meu direct de perguntas. E aí eu dei uma selecionada, alguma coisa assim. Eu falei, bom, a gente pode bater um papo sobre vários assuntos, inclusive alguns que a galera já enviou, assim. Ótimo. Então vamos começar. Acho que vamos seguir dessa maneira. Vamos passando as perguntas, a gente vai trocando informações, trocando ideias. Perfeito, professor. Eu tenho acompanhado a situação em relação ao iFood e o Rappi. E eu queria que o senhor explicasse para os seguidores, que eu vou inclusive fazer um post depois com a nossa live explicando, porque tem muita gente caindo nesse golpe. Eu queria que o senhor explicasse o modus operandi e o que o Procon tem feito em relação a isso. Olha, gente, o que está acontecendo é o seguinte. Adélia, o iFood e o Rappi estão sendo irresponsáveis, omissos. Eles contratam esses entregadores, eles são praticamente autônomos. Ou seja, ele está andando com a programação dele, aí ele vê uma solicitação. Você tem interesse em entregar esse produto nesse endereço? Você fala, é meu. Ele vai e se oferece para pegar. Então, em primeiro lugar, se o entregador está entregando com a bandeira do iFood, se ele está entregando com a bandeira do Rappi, existe uma solidariedade da empresa. Claro, parabéns. Exatamente. Eles são responsáveis solidariamente, a 18. Eles respondem solidariamente porque estão na cadeia de fornecimento. Tanto o iFood quanto o entregador. O que eles... Olha, aqui está aqui o artigo 18. Artigo 18 do Código do Consumidor. Exatamente o que você falou, Adélia. Professora Adélia, mas estamos aqui conversando informalmente. Então, olha, o artigo 18 diz... os fornecedores de produtos respondem solidariamente na cadeia de fornecimento pelos vícios e defeitos na prestação do serviço. Sabe o que está acontecendo? Pessoal, toma cuidado. Eles chegam, o entregador do iFood ou do Rappi chega, aí diz para você, precisa pagar uma taxa de entrega. Não tem taxa de entrega, não tem que pagar a taxa de entrega, mas ele diz, olha, é R$1. A pessoa fala, bom, eu quero subir logo com o produto, então eu vou pagar e vou dar esse R$1. Ele pega o cartão da pessoa, convence a pessoa a inserir a senha, e aí ele insere, digita um valor de R$1.500 até R$5.500 na conta da pessoa. A pessoa vai querer conferir, o visor está quebrado. O visor da máquina, propositadamente, já está quebrado. Você vai pegar, não consegue ver. Não consegue ver esse valor. E ele diz, olha, eu te mando por e-mail a notinha depois dessa conta. Quando a pessoa recebe, tomou o golpe de 5, 7 mil reais, 1.500. Bom, o que eles estão falando? Disseram para o Procon. O Procon chamou e falou, olha, queremos uma reunião. Pediram uma reunião, mas não deram nenhuma satisfação mais. O Procon falou, nós queremos, número 1, indenizem todos os consumidores lesados. Devolvam o dinheiro desviado para todo mundo que sofreu o golpe. Porque o entregador estava agindo em seu nome, número 1. Nome do iFood e do Rappi. Então, indenizem. Número 2, se comprometa a não fazer mais nenhuma venda offline enquanto não terminar a pandemia. Na offline, você paga na hora. Se você paga na hora, você toma o golpe. Tem que ser venda online. Você fez a programação, enviou o valor pelo seu cartão. Finalizou a parte financeira. Acabou. Só pega o produto. E terceiro, informe o nome das pessoas que estavam trabalhando naquele dia, porque o Procon pediu inquérito policial. Como eles não tomaram nenhuma providência, nós estamos muito atentos, vamos multar as duas empresas. Mas o que você pode fazer com esse enorme potencial de comunicação que você tem, das pessoas que te seguem, e nós também no nosso Instagram, avisar as pessoas. Isso é utilidade pública, gente. Vamos compartilhar isso daí. Tomar cuidado, não tem taxa de entrega.
Cuidado quando você der o cartão na sua mão, você digita o valor, pede para entregar o comprovante impresso na hora, não espera mandar por e-mail e desconfie de tudo. E olha, Adélia, tem mais golpe na praça, viu? Tem mais golpe na praça, perigosíssimos que estão dando na mão. Professor, a Capês, então já fala. Olha, então é o seguinte, estão aplicando um golpe também usando o nome do Procon. Procon SP. A gente tem falado muito, Procon SP, denuncie no Procon SP. De tempo em tempo isso acontece. Eles começam a mandar e-mail e WhatsApp. Procon SP solicita os seus dados para poder te proteger contra ligações, não me ligue. Aí a pessoa iludida, está vendo toda hora Procon SP, Procon SP, Procon SP, recebe a comunicação, fornece os dados. Fornecer os dados, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Nesse auxílio emergencial da Caixa Econômica Federal, foi de R$600 para quem está precisando. Eles estão colhendo os dados da pessoa e quem fornece os dados é a própria pessoa. Pega os dados que a própria pessoa forneceu ao golpista, o golpista vai e preenche o cadastro da Caixa como se fosse a vítima e pega o dinheiro da vítima. Então, isso também é um golpe que está sendo aplicado. Chega por e-mail, chega um e-mail. E-mail e WhatsApp, Adélia. E-mail e WhatsApp. A gente está pedindo, desconfie de qualquer mensagem que mandarem para o seu e-mail ou para o seu WhatsApp. Mas o Procon, ele manda e-mail. O Procon, ele costuma enviar e-mail. Não, o Procon não manda e-mail. O Procon não manda e-mail. A Caixa Econômica não manda e-mail. Órgãos públicos não mandam e-mail. Nesse período de coronavírus, no período da pandemia do coronavírus, quem mandar e-mail ou WhatsApp, desconfie. Desconfie de tudo. Desconfie de tudo. Uma empresa está te oferecendo televisor e manda no seu WhatsApp para você fazer a compra. Não compre. Entra no site dela, verifica quem é a empresa, tenta achar a sede pelo Google Maps, vai no site do Procon, tem 300 empresas numa relação de picaretagem. Ai, eu iria perguntar sobre isso. Que já deram golpe. Então, a gente está pedindo, pelo amor de Deus, não entrem em golpe. Se receberem e-mail ou WhatsApp, não forneçam nenhum dado. Desconfiem de tudo e consultem o Procon na dúvida. Procon SP. Então, porque na verdade, essa época de isolamento social, acabou que as pessoas, até quem não utilizava as compras por meio digital, pela internet, as compras online, agora elas passaram a utilizar. E eu eu fui coordenadora de Procon, né, durante muitos anos, e eu lembro que eu tinha sempre o plano de orientar o consumidor a seguir uma lista que existia no site do Procon, que era uma lista para poder verificar alguns cuidados, algumas situações antes de fazer a compra online. O senhor poderia reiterar esses cuidados que o consumidor deve ter na hora da compra online? Bom, primeira coisa que você tem que fazer quando vai fazer uma compra online. Colocar no site Procon SP. Acessa. Dá uma googada lá, perde 5 minutos, Procon SP. Aí tem o espaço das empresas que têm restrição. Empresas que, em outras oportunidades, não entregaram o que prometeram. Entregaram com muito atraso. Cobraram um valor que não era o que tinha sido combinado. Entregaram o produto com defeito. São empresas que dão problema. Se deu já problema, lesaram o consumidor. 1, 2, 10, 100 vezes. Claro que vai lesar novamente. Então, site Procon SP, procura se a empresa está naquela relação. Muito bem. A empresa não está naquela relação. É só o primeiro passo. Entra no site da empresa. Jamais faça uma compra sem entrar no site da empresa. Verifique se ela é conhecida ou não e o endereço em que ela se encontra. Se possível, se der ainda, tenta achar no Google Maps como é que é a sede. Se é uma arara, uma sede que não existe, ou se é uma sede, às vezes, uma empresa vultosa, está num quartinho pequenininho. Desconfie. Então, toma muito cuidado. E outra coisa, tem empresa anunciando aparelho de televisão por metade do preço.
Não compre, toma cuidado. Estão vendendo pela metade do preço e não vão entregar. Certo. Certo, eu entendi. Aquele cadeadinho que ele costuma aparecer em alguns sites, ele tem alguma relação? Desculpa, Adélia, eu estava pedindo, o pessoal perguntou aqui como é que faz para achar a relação das empresas no site. E eu pedi aqui para o Farid e para a Fábia, que estão me assessorando, mostrar para a informação. Então me distraí. Por favor, desculpe, o que você perguntou? Não, eu perguntei se aquele cadeadinho que costuma ficar em alguns sites, se tem alguma relação de segurança. Sim, tem e é bom. É um dos indicativos importantes para você consultar. O cadeadinho significa que o site tem uma relativa segurança. Claro, certo. No mundo digital, tudo pode acontecer. Capês, hoje também é comum as marketplaces, que são as lojas grandes, as marcas grandes, tipo Magazine Luiza, Americanas, que elas acabam abrindo para pequenos empreendedores, até individuais, ou pessoa física, vender um produto dentro da vitrine delas. Como que fica essa situação? Porque esse pequeno empreendedor, você não tem acesso aos dados dele. Então, qualquer situação, qualquer reclamação será em cima da vitrine, digamos assim, Magazine Luiza, Americanas? Excelente pergunta. O PROCON nem vai perder tempo com esse pequeno empreendedor. Ele é só considerado um preposto. Ou seja, uma simples esfera na relação de causalidade. Nós vamos direto no grande fornecedor. E esse grande fornecedor não é só uma loja de departamentos. Porque tem uma coisa, as lojas de departamentos estão fazendo essas vendas sem ter o produto no estoque. O produto está nos centros de distribuição. Ela vende, aí que ela vai pegar o produto no centro de distribuição e trazer. Por isso que tem sempre uma demora. Quanto maior a empresa, mais sólida, melhor a logística para pegar o produto no centro de distribuição e entregar. Agora, não são apenas essas empresas. Também Submarino, Mercado Livre. O que está lá, eles têm que responder. Essa é uma briga nossa, Adélia, violenta. Que eles dizem que não tem responsabilidade. E nós entendemos que eles têm indiscutivelmente responsabilidade. Nós vamos para cima deles. Entendi. Eu tive alguns processos no meu escritório que o juiz de primeira instância não não reconheceu a responsabilidade, mas em segunda instância reconheceu. O tribunal reformou. Você sabe uma briga boa que está dando, Adélia? Essa briga vai ser boa. Nós estamos brigando com o Facebook e com o Google. O que aconteceu? A Apple também, não foi? Do aplicativo russo? FaceApp. O FaceApp e o Google Play. FaceApp e Google Play. Você lembra de um aplicativo que fazia uma brincadeirinha inocente do nosso envelhecimento virtual? Nós vamos ficar... Lembra? Como a gente fica velhinho. Que legal. Vou entrar para brincar. Baixo o meu aplicativo na loja, na Store do Google, na Store da Apple, e vou ver como é que fica. Bonitinho, maravilhoso. Bom, quando você entra nesse aplicativo, você está assinando um contrato com uma empresa russa. Gente! Que não tem sede no Brasil. E o contrato está em inglês. E o contrato... Ou seja, não tem qualidade, porque pelo Código de Defesa do Consumidor... Nada! Um contrato em inglês com uma empresa russa que não tem sede no Brasil e que não se responsabiliza no contrato por perdas e danos e cuja sede está num país que não tem legislação de proteção ao consumidor. Bom, e que contrato que eu assinei? Ao brincar com o aplicativo de envelhecimento virtual, o consumidor está assinando um contrato de cessão da imagem. Eu estou cedendo a exploração comercial do meu rosto hoje e de todas as transformações virtuais do meu rosto. E a empresa pode comercializar com parceiros dela em qualquer local do mundo. E se eu for processá-la, tem que ser no país que ela está em sede, que não tem responsabilidade, que não tem legislação de proteção do consumidor. Em outras palavras, maior tramóia, ou seja, uma armadilha.
Nós fomos para cima de quem? Dos russos, não adianta, eles não estão no Brasil. Tem que ser das lojas de aplicativos. Fomos para cima do Apple, da Apple e do Google. Multamos em 10 milhões cada um. Agora, olha a briga que vai dar. Eles dizem, eu não tenho responsabilidade com o produto que eu ofereço na minha loja virtual. Como assim? A tese deles é a seguinte, eles sabem enrolar bem. Olha, a biblioteca não tem responsabilidade por um livro que lá se encontra. Da mesma maneira, na minha prateleira virtual, eu não tenho responsabilidade com esses produtos que estão ali à venda. Cada um usa da maneira como quiser e responda por si. Eu não tenho nada a ver com isso. Pois bem, nós chegamos e dissemos, tá bom, eu vou no teu raciocínio. Aí nós notificamos. Atenção, Google, atenção, Apple, vocês têm aí na prateleira virtual de vocês um produto que produz dano ao consumidor. Retirem imediatamente. O que eles fizeram? Nada. Aí nós multamos. Ou seja, depois que você avisa a biblioteca que tem um livro ali que estimula a prática do terrorismo. Sensacional! E agora nós estamos nessa briga e acho que vamos ganhar, porque o Código do Consumidor tem que proteger o consumidor, que é a parte vulnerável. Você, que é uma... Mas já foram autuados. Foram autuados, multados já. E já perderam aqui o processo administrativo. Já está em fase de execução. Estamos executando a multa. Eles estão se defendendo lá na execução. Maravilha. Então, uma questão que é importante... tá, pode falar dela. Não, eu quero ver a sua pergunta. Eu quero ver. Não, eu ia falar que ainda nesse caminho digital, eu tenho uma outra pergunta aqui para fazer, mas eu vi que o senhor ia concluir, que era importante aí numa questão referente a essa situação da loja de aplicativos, do Facebook. O senhor ia concluir ainda, eu cortei. Não, eu queria dizer o seguinte, que o Marco Civil da Internet diz o seguinte, nós temos que notificar a loja virtual judicialmente. E o Código do Consumidor diz, não, eu tenho que proteger o consumidor porque ele é considerado a parte vulnerável. Com certeza. Essa é a grande diferença entre a relação de consumo e todas as outras relações comerciais. Os contratos celebrados perante o Código Civil e a legislação civil comum, ele coloca ambas as partes em pé de igualdade. Estão em simetria, no mesmo nível. Ou seja, o Código Civil não protege nenhum nem outro. Ele é equilibrado. Um contrato, nós vamos falar isso daqui a pouco, contrato de locação, por exemplo. As partes, locador e locatário, estão no mesmo nível. Na relação de consumo, você tem um fornecedor e um consumidor. E o consumidor é a parte frágil nesse contrato. O consumidor é a parte vulnerável. E a lei determina, e é uma presunção da lei. Então, o consumidor está sempre acima do fornecedor. Ele está sendo protegido pela legislação. Não há simetria. Facilita o acesso, facilita a questão da prova, facilita tudo para o consumidor justamente para equiparar a relação. Exatamente. O ônus da prova incumbe ao fornecedor, basta que o consumidor alegue. Ele tem toda a proteção dos órgãos de defesa do consumidor, ele tem a presunção de boa-fé. Agora, como é que eu vou proteger o consumidor, que é a parte vulnerável, de um golpe como esse, aplicado pelo Google e pela Apple, que forneceram sua loja virtual para que o golpe fosse aplicado? Como é que eu vou proteger o consumidor sem aplicar o Código do Consumidor? Não existe. Não existe essa possibilidade. Na verdade, assim, eu acho que a estratégia da interpretação jurídica foi brilhante. Porque o caminho, a tese de defesa deles, até que estava tolerável. Mas a estratégia de vocês, assim, eu achei sensacional. Notificou, não tem como negar. Exatamente. Uma vez que agora eles estão cientes que aquele item que eles comercializam causa dano ao consumidor, então o fato deles continuarem vendendo esse produto, esse serviço dessa forma, eu entendo que... perfeito. Ô, Adélia, você quer outra briga boa? Briga boa. Briga de hoje. Estamos brigando hoje.
Ai, Briga conta, que é feia. novidade, eu já quero logo... É briga feia. Ah, O PROCON de São Paulo está se desentendendo com o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O CAD que trabalha para manter o nível de concorrência, né? A justiça concorrencial evita que haja formação de cartéis, abuso de poder contra o consumidor. Sempre foi nosso parceiro. Estamos nos desentendendo hoje. nossa, Feio. qual o motivo? Qual o motivo? Bom, Adélia, está tendo a maior crise econômica. Daqui a pouco a gente vai poder falar um pouquinho sobre a natureza jurídica do coronavírus e seus efeitos nos contratos de consumo. Certo. O poder aquisitivo das pessoas, Adélia, caiu drasticamente. Nós estamos fiscalizando todos os dias, eu entro... Isso é notório. Mas todos os dias tem pessoas entrando com R$12 para fazer o supermercado, R$18, menos de R$10 para fazer o supermercado. Tem gente que está comprando um pacote de 1 quilo de feijão, põe uma conchinha pequena só para cada membro da família para durar mais tempo. Por quê? As pessoas estão perdendo o emprego e as pessoas estão tendo a redução do seu poder aquisitivo. Estão diminuindo o poder aquisitivo, estão comprando muito menos. O PROCON, então, não pode ficar confortável na poltrona dizendo é a lei da oferta e da procura. Eu não vou interferir. Lógico que não. Que é a lei do mercado. Mas como lei do mercado? Lei do mercado quando ocorre uma situação de normalidade. Normalidade, o cara está vendendo mais caro, você compra em outro lugar. Porque a mão invisível do mercado, né, que o Adam Smith dizia, a mão invisível do mercado regula. Agora, no meio de uma pandemia, as pessoas mal podem sair de casa. Estão perdendo emprego. Tem diaristas que falaram para mim, doutor, eu não estou trabalhando, eu ganho por dia. A casa da patroa isso é a realidade hoje. Como é que eu vou fazer com isso? Bom, então, e aí surgiu uma crise. Gás de cozinha. Se você não puder comprar o botijão de gás, quem não recebe gás encanado em casa, se não puder comprar o botijão de gás, vai cozinhar como o alimento? Não adianta comprar o alimento se não tiver o gás para cozinhar. Bom, começaram a subir o preço do botijão de gás de 13 quilos. O botijão, o PROCON oficiou para a Agência Nacional do Petróleo. A ANP, por qual preço o botijão de gás de 13 quilos está sendo vendido no estado de São Paulo? Porque o PROCON vai fiscalizar no estado de São Paulo. Olha, no estado de São Paulo, o preço médio do botijão de gás custa R$68. R$68. E nós não vemos, está no ofício, no e-mail, e nós não vemos nenhum motivo que justifique o aumento além de 68. Pronto. Olha, se o preço é 68 e não tem nenhum motivo para aumentar, qualquer venda acima de R$70, presumivelmente é uma venda abusiva. Crime nas relações de consumo. Poxa, se a pessoa está vendendo apenas porque ela quer especular, porque ela quer aumentar a sua margem de lucro durante essa pandemia, é evidente que o Estado tem que intervir. Aí o CAD disse, não existe regime de tabelamento no Brasil, e é verdade. E o PROCON está tabelando. Desculpe, fiscalizar a cobrança de preço abusivo é fazer tabelamento? O CAD está a favor dos grandes distribuidores de gás e contra a população? Está claro, só não enxerga quem não quiser ver que houve uma majoração simplesmente pelo momento que estamos vivendo. O que, além, digamos, ilegal, eu entendo que é até imoral. Numa crise tamanho dessa, vem das pessoas realmente passando fome, porque as pessoas estão passando fome, e aí chegar numa situação, o CAD permitir ter essa interpretação, eu vou até mais longe. Eu entendo que, digamos assim, eu já começo a questionar quais são os motivos que o CAD está tendo essa interpretação. Qual que é o motivo dessa interpretação? O que está motivando essa interpretação tão benévola em relação a uma situação dessa? E o que é pior, nem nos ouviu. Poderia ter mandado... PROCON, por que você está fazendo aí em São Paulo? Eu informaria com o maior prazer. Agora, de orelhada, já começaram a criticar. Eu gravei um vídeo de 1 minuto. Eu vou mandar para o seu WhatsApp. Manda para mim, que eu vou compartilhar. Vou te mandar.
porque eu achei assim muito ruim. Nós já tivemos problemas com a ANAC, com a Anatel, com a ANEEL. Essas agências reguladoras, elas estão mais pró-empresa que a própria empresa. Então, não, mas eu falo muito isso. Eu falo muito isso. Principalmente, eu estava falando sobre isso em relação à ANS. Porque agora nós estamos no momento em que muita gente vai recorrer ao plano de saúde que pagou durante uma vida. E, assim, eles não estão cumprindo o papel deles. E a ANS, em vez de que ela teria o poder realmente de fiscalizar, não, ela está vendo isso e fazendo vistas grossas. A verdade é essa. Então, essa é uma questão que nós estamos muito atentos. Sumiu o áudio. Capeta. Plano de... Voltou. Sumiu? Voltei? Eu tô aqui. Não tá me vendo? Voltou. Voltou? Legal. Tô te vendo. Olha, nós estamos em cima. Joia. Os planos de saúde começaram a dar uma de engraçadinhos, não querendo cobrir os exames de detecção do Covid-19. Estamos em cima, começaram a pagar. Eu tenho acompanhado. Agora não querem pagar o tratamento, porque diz que não está na cláusula pandemia, em hipótese alguma. Nós vamos definir qual que é a natureza jurídica dessa pandemia, e essa é uma questão importante, que eu vou pedir menos de um minuto para explicar isso aqui. Por favor. O coronavírus é uma calamidade que caracteriza, na linguagem jurídica, um caso fortuito externo. Caso fortuito é exatamente o que a expressão quer dizer. Um caso fortuito. Ou seja, um evento, um acontecimento imprevisível. Inesperado. E quando ele é externo, o caso fortuito externo é mais grave, porque ele é um acontecimento imprevisível que está fora da atividade normal do empreendedor. É que nem um vulcão que entra em erupção, um bombardeio aéreo numa cidade, um terremoto, um tsunami ou um coronavírus. Então, o coronavírus é uma calamidade pública, um evento, um caso fortuito externo, porque ele é imprevisível, e um evento de força maior, porque ele é irresistível. Além de ser imprevisível e irresistível, na linguagem do Código do Consumidor, artigo 14, ele provoca uma onerosidade excessiva. Toda vez que um contrato de consumo, toda vez que o contrato do consumidor com o fornecedor sofrer a interferência de uma circunstância externa que torne muito custoso aquele contrato, muito oneroso, muito difícil de suportar, as cláusulas têm que ser revistas. Então, o PROCON está 100% ao lado dos consumidores, entendendo que, vindo um caso fortuito e força maior, evento imprevisível e irresistível, ninguém deu causa, ninguém tem culpa, que provoca uma onerosidade excessiva ao consumidor, ele tem direito de rever as cláusulas. E nós estamos ajudando o consumidor a fazer essa revisão. Então, procure o PROCON SP, porque nós vamos atuar. A lei está ao lado do consumidor. Muito interessante, claro. Isso. Fazia então, parte das perguntas aqui, porque eu tenho postado alguns vídeos, eu tenho falado sobre isso, que o próprio artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, lá no inciso 5º, ele fala, é a teoria da imprevisão, né? Que é um fato superveniente que vem a ocasionar um desequilíbrio no contrato. O consumidor ele tem o direito à revisão. Só que essa revisão, algumas instituições financeiras, elas estão, digamos assim, já divulgando como se elas fossem, como se fosse benevolência delas. Olha, o nosso banco está dando 60 dias para o pagamento da fatura do seu cartão, como se fosse algo que ela estivesse doando, sendo que é algo que já está previsto em lei. Então, alguns bancos estão fazendo isso. E o que é pior, outros bancos, eles estão fazendo o seguinte, quando o consumidor ele chega, olha, esse mês realmente eu tenho boa fé, eu sempre paguei em dia, esse mês eu estou com uma dificuldade, não vou conseguir pagar, eu quero ver uma possibilidade. O que eles fazem? Eles inserem juros, multa, como se não tivesse um evento de força maior, como se não existisse uma pandemia,
Ou seja, é algo que não é nem nacional, é mundial. Então, os bancos eles estão completamente ignorando isso e eles falam, não, tudo bem, eu vou refinanciar isso para você. Só que aquela sua dívida que era, sei lá, R$ 1.000, ela passa a ser 5. É o tipo de refinanciamento, é o tipo de renegociação que eles já faziam antes da pandemia. Então, assim, não é algo que eles estão seguindo o que a lei determina, uma revisão de uma forma equilibrada. Porque numa situação dessa não dá para se falar em penalidade, em aplicação de multa, algo nesse sentido. Porque eu entendo que a multa é em decorrência de uma penalidade, de uma falta. Então, digamos assim, eu acelerei muito meu carro, peguei uma multa porque eu passei lá no radar. Então, no futebol mesmo, eu acabei errando lá, cometi um pênalti. Então, tem uma multa, tem uma penalidade máxima ali. Existe uma situação. Agora, nesse caso, não existe pelo que exigir uma multa do consumidor, sendo que ele não deu causa a essa situação. Quem é que deu causa à pandemia? Eu entendo que ele não é o causador. E as instituições financeiras, essa renegociação, essa revisão contratual feita de forma, digamos, extrajudicial, de uma forma direta com o consumidor, ela tem sido mais favorável aos bancos, que acabam cobrando mais juros, e eu acho que vai causar, digamos, um endividamento, um superendividamento ao consumidor, que, passado tudo isso, ele também não vai ter condições. Porque a economia ela vai precisar de um tempo também para se recuperar. E uma vez que ela vai precisar desse tempo, e os bancos endividando mais ainda o consumidor, porque o que eles estão fazendo simplesmente é agravar a dívida do consumidor. Então, tudo bem, você não tem condições de pagar esse mês, a gente pega todo aquele seu saldo devedor e refinancia isso, para você começar a pagar daqui a 40 dias. Porém, eles inserem uns juros que está bem acima do que eles haviam praticado no contrato original. Eu tenho acompanhado isso porque, além de advogada, eu atuo na área, eu sou digital influencer, né? Então eu recebo muitas mensagens no meu direct lá de Instagram, eu recebo uma média de 400 mensagens por dia. E algumas eu comecei a ler e vi que vários bancos, os maiores principalmente, eles estão com essa postura de renegociar sim, mas é uma renegociação desconsiderando completamente o momento que nós estamos vivendo. Ah, então tudo bem, eu vou te dar 60 dias para você pagar. Porém, é uma dívida que daqui a 60 dias você não vai ter como pagar. Porque os juros que eles lançaram em cima é algo surreal, é maior do que o anterior. E aí eu até questionei, porque eu sou presidente também do Instituto de Defesa do Consumidor, do IDECOM, e eu questionei e o banco falou que a taxa de juros foi majorada em razão do momento que estamos vivendo. Então, o risco do banco aumentou. O risco em relação a qualquer aporte financeiro aumentou. Então, eles repassaram isso para o consumidor. Só que, assim, todo o risco do negócio, eles empurraram para o consumidor. A questão é essa, entendeu? Exatamente. Eles vivem no mundo à parte. Né? É como se os bancos não fossem afetados, estão fora da realidade. Só procurar o Procon. Nós estamos renegociando dívida. Esse presente aí de deixar abril e maio para pagar depois é um presente de grego, porque depois vão incidir juros, vai ficar muito mais caro. Os bancos, todo mundo está perdendo. Os bancos não querem perder? Exatamente. É uma guerra, uma calamidade. Todo mundo tem que perder um pouco para que todos possam ganhar. O banco não quer perder nada. Então, ele não quer perder nada, exatamente isso. Nós já estamos na nossa alça de mira, viu, os bancos? Estão na nossa alça de mira. Bom, nós estamos numa escala de problemas aqui, lidando com eles aos poucos. Capês, eu vou perguntar rapidinho, porque eu tô vendo que nosso assunto tá indo. Nossa, vai ter mais uma live, viu, Adélia? Não tá é verdade, porque eu prometi tanto para os seguidores que eu ia falar de tantos assuntos. Mas o pessoal está perguntando de mensalidade também. Então, o que acontece? Em relação à mensalidade, olha só. Em relação às faculdades e às aulas em EAD, o que acontece? O meu entendimento, enquanto advogado, estudante da área, eu entendo o seguinte, que é devido, sim, o pagamento da mensalidade da faculdade. Porém, as faculdades que estão tendo aula em EAD, eu entendo que elas precisam dar um desconto proporcional ao aluno. Eu entendo isso porque, quando você vai, eu fiz uma pesquisa a nível de Brasil, nosso Instituto o IDECOM fez a pesquisa, a nível de Brasil, o preço das mensalidades no curso em EAD e no curso presencial dá uma média de 62% de diferença no valor do curso. Aí agora, nesse período
no qual as instituições estão tendo, digamos assim, ministrando essas aulas no formato de EAD, concorda que o custo dela também reduziu? Então, se ela manter o valor da mensalidade, porque é contratual, já está prefixado e tudo, se ela manter, ela está lucrando com uma situação de pandemia, no momento no qual o aluno, que é o consumidor, também está com a renda dele abalada. Então, eu entendo que deve ser feito pagamento, sim, porém, esses valores têm que ser atualizados, tem que ter o desconto proporcional de acordo com o que a lei prevê. E não assim da forma que as faculdades estão fazendo. Algumas faculdades, elas estão dando desconto de 5%. Outras faculdades estão parcelando o boleto desse mês em 10 vezes no cartão de crédito. Isso não é, na verdade, assim, isso não está cumprindo o espírito do que a lei determina, que é um desconto proporcional. Ou seja, se houve uma queda proporcional no custo desse curso, a gente já tem isso levantado de acordo no Brasil todo, nós já temos esses números, teria que ser esse desconto também, aula em EAD, qual que seria o valor do curso em EAD? X? Então, altere esse valor, e as faculdades não estão fazendo isso. Os alunos estão mandando mensagens para mim, até porque eu tinha postado um vídeo falando sobre isso, eles estão mandando muita mensagem, a faculdade cobrou o valor normal, o que a gente pode fazer? O PROCON já tomou uma medida em relação a isso? Como está isso no PROCON? Olha, excelente a sua pergunta. Seguinte, logo que teve a crise da pandemia, os PROCONs em todo o Brasil fixaram duas metas. Primeira meta, as mensalidades precisam continuar a ser pagas. Se as mensalidades não forem pagas, a instituição não tem como remunerar os seus professores, manter o seu funcionamento. E se nós quebrarmos o fornecedor, ele não tem como te reembolsar e não tem como prestar o serviço. Então, tem que ter um meio termo. Então, primeiro, as mensalidades têm que ser pagas. Segundo, tem que ter um desconto. Qual é o fundamento do desconto? Olha, tem aqui... Não isso mesmo, parabéns. Olha, o Rodrigo perguntou, você estava falando, o Rodrigo falou, doutora, qual o fundamento do que a senhora está falando no Código do Consumidor? Rodrigo, o fundamento está no artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor. A superveniência de qualquer situação que torne excessivamente onerosa a prestação para o consumidor autoriza a revisão do contrato para reequiparação das partes. Perfeito. Então, ele tem direito ao desconto. Ponto. Qual desconto? Aí vareia, como dizia meu tio. Aí vareia. Por quê? Tem instituições de ensino que não fizeram nada. Ou seja, estão aguardando para fazer a reposição presencial das aulas. Aí, nesse caso, não tem que falar de desconto, porque vai ter aula no formato presencial. Agora, conforme o tempo for passando, essa situação é muito dinâmica, ela pode mudar. Porque quanto tempo vai durar isso, Adélia? Eu vou falar, eu participei de uma reunião interna no governo, eu fiquei chocado. Não é brincadeira. As projeções do grupo de coordenação Covid-19, se não houvesse um isolamento, eram para 50 mil mortos. A situação é desesperadora. Então, isso pode levar até setembro, outubro. Se levar até setembro, outubro, vai inviabilizar a reposição das aulas. Então, no caso de reposição de aulas, nós estamos aguardando para tentarmos reposicionar. Quanto às aulas online, tem dois tipos de aula online. A aula online que a instituição de ensino gravou e está colocando as aulas gravadas lá. E a aula online em que o professor recebeu material da instituição de ensino, ele recebeu lá o celular, um aparelho qualquer, portanto, foi feito investimento, foi feita a compra desse aparelho. Eles estão dando aula em casa, mas como se estivessem dando aula na classe. Eles recebem por cada uma daquelas aulas, do mesmo jeito que se estivessem dando aula na sala.
Então é preciso analisar, caso a caso, qual o desconto que vai ser fornecido, para se manter ao máximo aquela equação, aquela proporcionalidade inicial. O que o PROCON vai fazer? Adélia, parece que você estava adivinhando quando você marcou o dia da live. Está tudo acontecendo hoje. A briga é hoje, as providências são hoje. Olha, o PROCON vai oficiar a todas as instituições de ensino privadas de São Paulo. Universitário, ensino médio, ensino fundamental, creche, todas. E perguntar o seguinte: vocês já estão pensando num desconto? 2, qual o valor do desconto? 3, é reposição de aula ou aula online? 4, sua aula online é uma aula ao vivo ou é uma aula gravada que fica, que pode ser repetida quantas vezes quiser? A partir dessas informações, nós vamos forçar um desconto, sim. Forçar, vamos negociar, mediar. Tem escola que não quer conversar. Se ela cruzar os braços e não quiser fazer nada, esta omissão é uma prática abusiva. Então, o PROCON tem que tomar uma providência. Nós estávamos indo com calma, porque na nossa avaliação, eu sou sempre muito otimista, Adélia. Falei, bom, vai começar em março, 10 de abril já começam as medidas de flexibilidade, maio volta ao normal. Não. Infelizmente, nós vamos passar um momento difícil. As pessoas têm que se conscientizar disso. Não é brincadeira. É algo que pode, para algumas pessoas, não produzir nenhum sintoma. Para outras pessoas, pode produzir um transtorno, como uma gripe muito forte. E para um número percentual razoável, é uma doença viral e não apenas pulmonar. Pode ir para o cérebro, vai para o pulmão, dá deficiência respiratória. Então, nós precisamos ter consciência de que é uma crise duradoura e temos que agir com serenidade, bom senso, equilíbrio, para administrar os catastróficos efeitos econômicos advindos desta pandemia, para que o consumidor não seja prejudicado, mas, Adélia, para que tenha um desconto no caso da mensalidade, mas que a gente não quebre o fornecedor. Quebrar o fornecedor traz 3 consequências. Número 1, quebrado, ele não devolve o dinheiro. Número 2, quebrado, ele não cumpre o que ele se comprometeu a comprar. E número 3, extinta essas empresas médias e pequenas, vão sobrar só os grupos econômicos muito fortes. Vão formar oligopólios e manipular os preços da economia. Não, com certeza. A ideia não é essa. A ideia realmente é o bom senso. Eu tenho falado muito isso. Eu tenho gravado vários vídeos e postado e falado muito em relação à questão da boa-fé das partes, não aproveitar esse momento realmente para colocar tudo na conta do Covid, porque eu percebo que realmente tem vezes que as pessoas querem aproveitar esse momento para falar: eu tô com dinheiro para pagar tal conta, eu não vou pagar porque agora eu falo que o Covid, por conta da pandemia. Então eu falo: olha, se você está com dinheiro, se você tem condições, faça o pagamento. Então, assim, cumpra o contrato na medida do possível, converse. Simplesmente não vou pagar. Não, dê uma justificativa, entre em contato, pega um protocolo, manda um e-mail, justamente para você mostrar a sua boa-fé, o seu interesse em pagar, em negociar, porque a ideia não é simplesmente, digamos assim, olha, eu não vou pagar. Existe uma cadeia, de repente, tem funcionários também, muita gente vai perder o emprego, pessoas que estão por trás desses CNPJs. Então, tem que ter realmente bom senso. E eu entendo que, digamos assim, o PROCON, ele está fazendo realmente o papel dele, como sempre fez. Mas eu até aproveito para parabenizar, porque eu acompanho o PROCON, eu já fiz parte do PROCON com muito orgulho. Eu sempre falo isso. É uma instituição... Foi uma brilhante coordenadora. Uma brilhante coordenadora. É uma instituição extremamente séria e respeitada. Por quê? Porque criou uma credibilidade. Então, assim, como eu atuei no PROCON, eu lembro da época que a gente notificava, mandava uma carta, marcava uma reunião, assim, o poder que tinha isso. Realmente, olha, um chamamento. Eu vou lá porque eu quero saber o que o PROCON quer falar comigo. Os fornecedores, eles têm esse respeito. E toda a população. Então, é interessante ver esse bom senso também por parte da condução do PROCON. E como o senhor é o representante, então, os meus parabéns, o meu reconhecimento realmente ao senhor, que é o maestro dessa equipe maravilhosa.
Imagina, obrigado. Olha, Adélia, o pessoal está pedindo aqui, enviaram um pedido para você faz algum tempo. Doutora, por favor, compartilhe essa live, porque está muito importante. Tem muitos assuntos importantes que nós precisamos compartilhar. Como é que faz para compartilhar, Fábia? Eu também não sei. Na hora eu também não sei fazer isso. Ela está falando aqui. Fala, Fábia. Na hora de fechar, a gente posta no story. Então, você vem aqui fazer isso? Então, tá bom. Para a gente não perder o que nós estamos falando. Ô, Capês, dentro de 5 minutinhos, a nossa live vai cair. Mas tem uma pergunta que eu preciso fazer. Ela vai cair porque, assim, o Instagram, ele só permite 1 hora de live. E como eu entrei, assim... Então, assim, daqui a pouquinho ela vai cair. A gente não vai conseguir. Se for o caso, a gente então, até marca eu vou responder a sua pergunta. Mais. Ó, eu vou responder a tua pergunta, deixar um recado e a Fábia vai salvar. Manda bala. Legal. Ó, o que acontece? Ocorreram essas lives, é comum ocorrer essas lives dos artistas agora. Dos artistas que estão fazendo shows, essas lives aí com o YouTube. Então, existe aí o golpe em relação à questão das doações lá que fazem a leitura e vai para um outro site lá, um site que rouba lá as doações. Eu queria saber o seguinte, o YouTube ele tem responsabilidade em relação a isso? Qual que é o entendimento do Procon? Doutora, agora é doutora, a senhora fechou com chave de ouro. Por quê? Fechou a pergunta, fechou com chave de ouro. Nós notificamos as plataformas, YouTube e outras plataformas, já notificamos. Tem golpista, os artistas entram para fazer suas lives e, com a melhor das intenções, deixam uma conta para depositar em favor de entidades assistenciais. Os malandros estão fornecendo outros números de conta, alterando o número da conta e desviando o valor para eles. Bom, claro que o Departamento de Crime Organizado já está investigando essas quadrilhas. Mas a sua pergunta é, e a plataforma? Tem responsabilidade. Sabe por quê? Ela é obrigada a informar de maneira clara, adequada e ostensiva que a rede que está sendo usada não é uma rede à prova de fraude. Para as pessoas tomarem cuidado. Ela falhou no dever de informar. Estamos notificando e vamos multar. Viu? Olha, é isso aí. Adélia, aquele aquele vídeo que eu falei, eu vou te mandar no WhatsApp. Tá no meu, eu acho que o Farid acabou de enviar. Ah, mandou? Mandou. E pessoal que está no meu Instagram também, do Fernando Capeza, o pessoal pode entrar e ver se você consegue compartilhar. A Fábia está aqui para salvar e eu quero te fazer um convite. Manda! Você deu um show de competência, porque você soube conduzir com as perguntas e trazer os assuntos que estão mais em voga. Acho que a gente precisa voltar. Nós precisamos aprofundar mais alguns assuntos e tem alguns que ficaram de fora que nós vamos aqui. Muito esclarecedora, os doutores, parabéns. Então, Adélia, parabéns. A Fábia vai vir aqui. Fábia, como é que você vai fazer? Pode ser? Vou colocar no seu story. Então, olha, um beijão a você e a todas as pessoas que nos acompanharam. Fica com Deus. Foi um prazer. Nós vamos marcar de novo. Outra. Vamos sim. Tchau, tchau. Querida.